Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando um pouquinho desse tema que é tão atual, né? Quando eu me lembro um pouco assim da minha infância, da minha mãe contando as minhas histórias assim, né, de questão alimentar, acho que todas as mães acabam passando um pouco com isso, né? Hoje acho que é uma exceção quem tem uma introdução alimentar super tranquila, que a mãe fala, nunca tive problema, nunca isso. Então, é um tema que eu gosto muito. Quando a Ruth me pediu para falar de seletividade alimentar, talvez para vocês a palavra seletividade seja simples, mas hoje em dia ela faz parte de um critério de diagnósticos que está dentro do DSM, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é a Bíblia da Psiquiatria, um manual de diagnósticos psiquiátricos. Aí você fala assim, nossa, mas alimentação, psiquiatria? Sim, porque tudo que envolve a questão de saúde emocional está dentro desse livro, né? Então, o TARI, que a gente chama, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que a seletividade está dentro desse transtorno, quando ele é um transtorno, que eu vou explicar para vocês, ele se torna da parte emocional, então pega a parte psiquiátrica, por isso que ele está dentro, tá? O base, vocês vão ver minha apresentação, a gente faz, sou eu, uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional, que a gente trabalha, sempre a equipe multi é essencial nas questões alimentares, tanto no TARI, quanto nos transtornos alimentares, que é um pouco diferente, quando a gente fala de anorexia, bulimia, tá? Depois eu posso até diferenciar para vocês. Então, o Bases sou eu, a Luciana, psicóloga, e a Gláucia, que ela faz esse terapia de mindfulness, que é atenção plena, tem problemas alimentares, tem problemas de ansiedade, então a gente sempre está trabalhando em equipe. Então, como eu falei para vocês, o DSM é um manual de diagnósticos, para quem trabalha nessa área, é fundamental conhecê-lo, para quando você recebe um paciente, você saber se realmente ele se encaixa, se ele tem esse quadro, se pode dar um diagnóstico para esse paciente. Então, quando a gente fala de seletividade alimentar, tem alguns tipos, mas basicamente, para você saber a diferença, será que meu filho se encaixa nesse diagnóstico ou não? Ou simplesmente é uma coisa da idade, uma coisa da faixa etária, né? Então, o diagnóstico de TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, ele é uma perturbação alimentar, uma falta aparente de interesse na alimentação ou em alimentos em gerais. Ele tem uma esquiva baseada nas características sensoriais do alimento. O que seria características sensoriais? O cheiro, a textura, manifestada por um fracasso persistente. Então, é assim, um mês que meu filho tá assim, acho que ele tem TARI. Não, tem que ser uma coisa persistente, tá? No mínimo, a gente fala assim de 3 a 6 meses. Em satisfazer as necessidades nutricionais e ou energéticas associada a um dos seguintes aspectos, né? Então, o que a gente tem que prestar atenção? Perda de peso significativa ou atraso no crescimento em crianças. Então, normalmente, quando leva no pediatra, que o pediatra sempre coloca naquela curva de crescimento, altura e peso, é uma curva muito importante, tá? Desde o nascimento, que a gente tem um acompanhamento daquele crescimento da criança. Então, assim, se ela começa a apresentar uma questão alimentar mais grave, acentuada, provavelmente ela vai cair, né, do percentil. Depois tem uma tabela, eu vou mostrar, vai acabar caindo. Uma deficiência nutricional significativa. O que significa? Alguma deficiência de vitamina, mais comum anemia, vitamina D. Dependência de alimentação enteral ou suplementos nutricionais orais. Por exemplo, uma criança que não consegue ganhar peso, né, por causa da alimentação, e aí o pediatra ou até uma nutricionista pede para passar um suplemento, ou em casos muito extremos, aquelas crianças que têm que entrar com a sonda enteral. E o mais importante para a gente é uma interferência marcante no funcionamento psicossocial. O que significa isso? Significa que a parte alimentar dessa criança está atrapalhando toda a vida dela. Então, o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento social, o desenvolvimento de aprendizagem
incluindo também aí a questão da família, tá? Porque a família, ela tá inteira aí convivendo com a criança e a gente vê muito desgaste familiar por conta da alimentação da criança. Então, isso que é importante, a gente só pode diagnosticar se tiver esses critérios de diagnósticos, tá? Os fatores de risco e prognóstico. Bom, a gente tem algumas questões que a gente tem que verificar antes, né? Por exemplo, transtornos do espectro autista é muito comum apresentar essa seletividade alimentar, tá? Então, a gente tem que investigar se esse paciente tem, ou se a mãe já tem esse diagnóstico do espectro autista, ficar mais de olho para ver se ele também apresenta a questão alimentar, né? Crianças mais ansiosas, os fatores ambientais, está passando por um momento, por exemplo, um divórcio dos pais, uma mudança de cidade, a questão alimentar aí também pode entrar, e fatores genéticos e fisiológicos, tá? A gente sabe que a genética influencia muito, então se você foi uma criança muito difícil de comer, com muita sensibilidade, a chance do seu filho ter tanto pai e mãe, tá? É muito grande. E questões fisiológicas mesmo. Então, aquela criança, por exemplo, que sofreu muito com refluxo na fase da amamentação, que teve algum problema gastrointestinal, alguma questão de intolerância à lactose, essas crianças ficam mais propensas a desenvolver essa dificuldade alimentar. Então, quando a gente tem aquele quadro, uma recusa alimentar, o paciente chega, né, a criança chega e fala, eu tenho uma recusa alimentar, o que eu preciso investigar? É grave? O que eu preciso pensar? É grave? O motivo, por quê? Ele comia tão bem e agora parou de comer? Eu devo me preocupar com isso? E como eu posso ajudar? Isso eu acho que passa um pouco aí na cabeça dos pais, né? Que eu acredito que todos que estejam assistindo essa palestra têm alguma questão aí, algum interesse. Então, a primeira coisa, acho que são esses pensamentos que acabam vindo na cabeça dos pais. Então, assim, o que seria o desenvolvimento alimentar esperado, né? Antes da gente falar do problema, a gente tem que falar do que é esperado para a faixa etária. Então, de 0 a 6 meses, a gente considera a amamentação, né? Pode ser exclusiva no peito, pode ser a fórmula infantil, mas é a fase que o intestino da criança só consegue digerir o leite materno ou a fórmula. E é por isso que não é indicada a introdução alimentar antes dos 6 meses, né? É muito comum a gente ver, bebê que vai para a fórmula, com 4 meses já começa a introdução alimentar, porque não tem todos os nutrientes. Mas isso é errado, porque na verdade a gente faz as mudanças, as introduções alimentares conforme a questão digestiva, o desenvolvimento digestivo do bebê. E até 6 meses o bebê não consegue digerir outros alimentos a não ser o leite. Tanto que a introdução alimentar precoce, hoje em dia, a gente tem vários estudos que dizem que pode estar surgindo muitas alergias e intolerâncias por conta dessa introdução alimentar precoce. Tá? Então, hoje, nós, nutricionistas, a gente bate na tecla que a criança tem que ter 6 meses. Em casos de prematuros, a gente até estica um pouco mais, tá? Por causa dessa questão do sistema digestivo, ainda não está tão completo, por conta da postura, a criança, para você iniciar a introdução alimentar, ela tem que estar sentada naquele cadeirão, no cadeirão mesmo, sabe? É uma coisa muito importante. Eu, como nutricionista, quando eu tive a minha filha, eu não tinha tantos conhecimentos assim, e eu lembro que eu coloquei naquele bebê conforto, né, que ele fica semi-inclinado, e quando eu fui fazer esse curso, eles fazem para a gente fazer o teste de comer com a cabeça inclinada. Isso é uma dificuldade muito grande. Então, a criança ter o desenvolvimento, né, do pescoço, sentadinha no cadeirão, é fundamental para a introdução alimentar ser mais fácil. Então, de 7 a 11 meses, a gente começa, né, a introdução alimentar, novas texturas, sabores salgados que a criança não estava habituada, às vezes os utensílios, né, às vezes a mãe faz aquele método de mão, ou se não usa o utensílio, que também é uma coisa diferente para a criança, que a gente hoje em dia acha uma bobagem, a gente nem se toca. Mas se você estiver pensando, a criança só conhecia o bico do peito ou o bico da mamadeira, e agora tem uma colher com uma textura diferente, né? Então, assim, aquilo assusta a criança. Por isso que tem toda uma adaptação. A partir do ano,
ocorre uma desaceleração do crescimento, tá? Até 1 ano a gente tem um crescimento muito rápido do bebê. Então, é normal que o apetite seja bom mesmo para acontecer esse desenvolvimento. A partir de 1 ano, tem uma redução do apetite normal. Por quê? Primeiro, que o bebê vai crescer em um ritmo mais lento, e segundo, que ele vai ter mais autonomia, né? Então, ele vai gastar um pouco mais, mas, em compensação, o ritmo dele é menor de crescimento. Que o ritmo menor, você não precisa de tanta caloria, tá? Para estar ingerindo. Então, o corpo entende que não precisa se alimentar tanto. A partir dos 2 anos, começa uma exploração maior do mundo, né? Através da fala, uma dinâmica maior de andar e de buscar os alimentos, né? De buscar as coisas. A criança consegue explorar melhor o ambiente que ela vive, e é nessa fase que ocorre muito a neofobia alimentar. O que é uma neofobia alimentar? É o medo do novo, tá? Então, é normal a criança apresentar isso, a neofobia faz parte do desenvolvimento, e ela é transitória, né? Quando você vê, já passou. Então, ela deixa de comer alguns alimentos que ela estava habituada, e às vezes ela deixa de experimentar os novos, e é normal nessa fase, por conta também dessa desaceleração do crescimento, a criança não comer tanto, tá? Então, a neofobia alimentar, às vezes acontece, não é sempre, mas é relativamente normal, desde que não haja uma perda de peso acentuada, tá? E aos 3 anos, a gente considera a primeira crise de autonomia e uma pressão maior para comer. Isso tanto da parte da criança, quanto da parte dos pais, que parece que a criança entende melhor, então você parece que consegue falar mais para a criança entender, e aí a gente vai ver que isso às vezes não dá certo, essa pressão para a criança comer. Mas isso é o desenvolvimento alimentar esperado, tá? Então, isso são coisas da normalidade que a gente vê no dia a dia do desenvolvimento da criança. Então, como que é a formação dos nossos hábitos alimentares? Primeiro é o período intraútero, né, na época da gestação. Todos os alimentos que a mãe come acaba passando o sabor levemente adocicado, salgado, acaba indo para o bebê. Então, ele já vai tendo essa familiaridade aí com a alimentação para fora do útero, tá? A fase do aleitamento materno, se for o aleitamento materno, por que ele também é muito importante, dentre as outras coisas que a gente já sabe? Porque o leite materno, ele vai tendo o sabor daquilo que a mãe come, né? Se às vezes a mãe come coisas mais doces, mais amargas, mais salgadas, tudo aquilo, o leite materno ele não tem um gosto constante, ele tem um gosto variável dependendo da alimentação da mãe. Então, isso também, ele já vai sendo mais familiarizado com aquela criança. A fórmula, ela tem o mesmo gosto sempre. Então, um bebê que, às vezes, é alimentado só de fórmula, ele só conhece aquele sabor, ele não teve a opção de conhecer os outros sabores. E já ir se familiarizando. E alimentação complementar, né? Então, esses são os 3 fatores principais de formação dos hábitos alimentares. Então, se você estiver grávida, quanto mais variado for a sua alimentação, mais contato o seu bebê dentro da barriga já vai tendo com sabores externos, tá? O aleitamento materno é uma extensão desse período, e a alimentação complementar vai ser um pouco mais tranquila, porque ele já vai ter se familiarizado com esses sabores. Então, é só para a gente entender. Então, o hábito alimentar na infância, ele é regido pela preferência, né? Tem, óbvio, que cada um tem uma preferência dentro daquele contexto que ele viveu aquele período, né? Intraútero, amamentação. Tem as preferências que elas são inatas, que é aquilo que a gente já nasce, e as que são aprendidas, né? As que são aprendidas, como que elas podem ser aprendidas? Através da repetição à exposição, né? Então, assim, um bebê, não é que a primeira vez que você deu uma fruta, um legume, uma papinha, ele não gostou, você já acha que ele não goste. Você tem que repetir essa exposição. Em crianças, a gente fala 20 vezes. Crianças seletivas que a gente começa a tratar, essa exposição tem que ser até 50 vezes, em formas de preparações diferentes. Então, uma cenoura,
faz um purê de cenoura, outro uma sopa de cenoura com uma batata que ele já gosta, ou um bolo de cenoura, ou um suco de cenoura. Então, assim, diversas formas e diversas preparações de um mesmo alimento, tá? E o condicionamento social, que é aquela questão da família, né? Do envolvimento da família também se alimentar daqueles alimentos que ele vai aprendendo. Ele enxerga, né? Minha mãe está comendo a mesma comida que eu tô, ou não, a mãe come diferente. Aí na cabeça da criança, como será que vai ficar? Nossa, por que minha mãe não come o que eu como, né? E a criança, ela tende a imitar isso, né? A olhar ao redor. Então, se eu fosse falar para vocês de divisão de responsabilidades, o que é dos pais e das crianças na hora da alimentação? Então, divisão de responsabilidades dos pais. Os pais têm que decidir o que a criança vai comer, né? Dentro da questão financeira, dentro dos hábitos alimentares, da cultura, né? A cultura, assim, o Brasil é um país tão grande e cada região tem uma cultura diferente alimentar, né? Então, dentro dessa cultura, se os pais estão acostumados, eu dou um exemplo assim, a comer a tapioca, que é muito comum no Nordeste, que veio esse costume para cá, então ele vai acabar dando maior, ele vai acabar dando mais para a criança comer essa comida que ele já está habituado do que uma comida que ele não está habituado, um pão francês, por exemplo. Isso entra a condição financeira também da família, que é muito importante. Outra coisa é quando comer. Então, você conhece o seu filho, né? Os horários, tem uma rotina ou não tem rotina? Tudo bem, de vez em quando, ele foi para a casa da avó, ele comeu algumas coisas lá, então agora, na hora do jantar, que eu sempre dou às 6 da tarde, ele não está com fome, mas a mãe sabe disso, então eu vou estender um pouquinho, não tem problema, né? Mas é o pai que tem que decidir isso, principalmente quando a criança não fala. E onde comer? O onde comer, para mim, hoje é um dos principais fatores. A gente vê muitas pessoas comendo na frente da televisão, na frente do tablet. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente quando é bebê, né? Porque tem os horários muito diferentes. Mas assim que a família puder comer junto, em família, na mesa, sentados, conversando sobre assuntos agradáveis, aquilo se torna mais fácil para a criança. A gente fala que comer na mesa hoje é uma das principais atitudes que a gente vê como prevenção de seletividade alimentar, prevenção de drogas e prevenção de distúrbios psiquiátricos, porque é na hora que, às vezes, o filho, até um adolescente, começa a contar o que aconteceu no dia, o pai conta o que aconteceu no dia dele, e fica uma reunião familiar prazerosa, né? Se for um ambiente muito tenso, a criança sente isso, e aí ela já até começa a associar, nossa, horário de comida, um horário tenso, que às vezes os pais discutem, isso já traz uma reflexão negativa do alimento para ela, tá? Então, quando vocês puderem sempre comer com a criança, nem que vocês estejam brincando com essa criança, ela vai associar isso como um momento que os pais estão brincando com ela. Então, já é um fator super positivo, tá? Então, você começa a pintar, desenhar, não tem problema essas distrações. O ruim é a tela, porque a tela parece que ela não vai sentir a fome e a saciedade dela quando chega. E isso é muito importante para a vida adulta, isso previne obesidade na vida adulta, né? E as crianças têm que decidir o quanto comer. Então, você oferece uma porção que você já conhece mais ou menos do seu filho, tá? E vai ter dia que ele vai comer mais, vai ter dia que ele vai comer menos, e tá tudo bem. Isso é assim com a gente também. Não sei se vocês percebem. Tem dias que a gente come mais, tem dias que a gente come menos, né? Tem dias que a gente bebe mais água, tem dias que a gente bebe menos, e isso é natural. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas meu filho hoje não comeu nada, todos os dias ele come um prato inteiro, hoje ele comeu metade. E isso é natural, tá? É natural que aconteça isso. Por quê? A fome e a saciedade do bebê e da criança, elas são inatas e naturais. Então, quando o bebê está lá amamentando, a hora que ele está satisfeito, ele para. A hora que ele quer de novo, ele chora. E isso é respeitar a fome e saciedade, tá? E quando a gente cresce, a fome e a saciedade começam a ter várias influências, né? A influência da ansiedade, a influência do medo de engordar, e aí a gente acaba
não seguindo essa relação da fome, essa sensação da fome. E a gente vê isso que causa muita questão de obesidade. Depois você fala, nossa, eu nem percebo que eu já comi um pacote de bolacha inteiro. Por quê? Porque você não percebeu que você já tinha ficado saciada, né? Isso a gente aprende muito com mindfulness, você respeitar as sensações do corpo, que no dia a dia com a correria, realmente o adulto não consegue. E a gente nasce com isso, né? Eu falo que a fome e a sede, elas são iguais, elas são sensações fisiológicas que o corpo nos dá para a gente respeitar. Então, quando a gente está com sede, quer dizer que a gente precisa hidratar, precisa ingerir água. Quando a gente está com fome, é que a gente precisa comer, porque o nosso nível de glicemia começa a baixar no corpo e dá a nossa sensação de fome. Então, respeitando isso, a gente vai ter muitos benefícios, tá? Tanto para a criança quanto na vida adulta. E uma outra coisa, só voltando aqui da criança, né? Escolher dentre as opções que os pais oferecem. Então, os pais vão escolher o que a criança vai comer. Então, por exemplo, arroz, feijão, quiabo e frango picadinho. Mas nesse dia, a criança não quis comer o quiabo, ou ela não quis comer o frango, ela quis comer só o arroz, feijão. Respeitar um pouquinho isso. Se for um dia ou outro, não tem problema. O que a gente vai se preocupar se for uma coisa constante, sabe? Mas é normal um dia você não estar afim de comer um frango, né? Seja às vezes pelo cheiro, porque o frango você sabe que você tem que mastigar mais, a criança às vezes fica com preguiça, a carne, então é normal. Então a criança, ela tem que escolher o quanto comer e escolher dentre as opções que o pai deu e colocou no prato, tá? E vocês sempre vão ter que incentivar, o que eu falei, mais ou menos 20 vezes, né? E se a criança para de comer, ela gostava tanto do brócolis e parou de comer, deixa um tempo sem, tá? 1 mês, 2 meses, depois você introduz, ou você continua fazendo para você e você comendo, e o dia que ele tiver vontade, ele vai pedir para você. Tá? Isso é uma dica super legal, porque eu falo, as crianças, elas fazem muito pelas ações dos pais. Então, você falar não vai adiantar, mas você continuar comendo brócolis, talvez quando parar de enjoar, ele vai pedir o seu, e aí você volta a oferecer para a criança. Isso daqui é um pouquinho do que eu estava falando, é a familiaridade, né? Como a criança aprende a comer. Familiaridade com o alimento. Pelas experiências que se repetem, as coisas tendem a se tornar mais familiar. Tanto pessoas, objetos, ações e o alimento em si. Então, quando às vezes, por exemplo, você, ela está estranhando tal pessoa, porque não é familiar, né? Então, o alimento também tem que ser familiar para essa criança. Você oferecer várias vezes, você comer esse alimento, né? Os pais comerem. Quando eu falo os pais, gente, é cuidador, tá? Se ela ficar com a avó, a maior parte do tempo é a avó, ela tem que ter essa experiência em volta dela. Isso é muito importante para a criança. A criança, ela aprende fazendo associações, tá? E muito por observação também. Então, não adianta você falar, come o brócolis, e aí você vai lá e come um pão com presunto e queijo, tá? Não adianta. Você tem que comer a mesma comida, porque senão a criança vai falar, por que será que ela está comendo isso e eu tenho que comer isso? Né? E você fala que é saudável, às vezes ele vai pegar até birra. Então, sempre o que é familiar tende a ser preferido para a criança, que é para a própria segurança, nós também somos um pouco assim. E o que não é familiar tende a ser rejeitado, tá? Esse slide eu coloquei porque é um estudo muito importante que foi feito com adultos, né? E perguntaram a eles sobre as questões alimentares e as associações emocionais que eles tinham dos alimentos. E ficou muito bem visto nesse estudo que, quando adultos, os indivíduos continuaram a rejeitar aqueles alimentos que foram forçados a comer na infância devido à memória das experiências negativas. Então, aquela mãe que fala, come chuchu, obriga o filho a comer chuchu, faz chantagem, dá presente do chuchu. Quando adulto, aquele adulto vai ter birra do chuchu, tá? Então, é o que eu falei para você. Se a criança comeu e parou, volta, come outras coisas, você continua comendo aquele alimento que uma hora ele vai pedir. E se ele nunca gostou daquilo? Tudo bem, pode ser que seja uma questão inata dele, que ele não goste daquele alimento, né? Tem até um estudo que fala que, apesar no período intraútero,
a mãe comer, comer vários diversos alimentos, às vezes tem um que ela come tanto que a criança já nasce sem gostar daquele alimento. Também é normal, porque acho que às vezes na gestação a gente tem aquelas coisas, né? Come muito, por exemplo, abacate. A criança não vai com a cara do abacate. Talvez seja por isso que ela já comeu tanto no intraútero que aquele não vai. Então, respeita, tá? A gente, nós, sempre pensa em nós. É normal a gente não gostar de certas coisas, tá? É normal a gente comer diferente um dia ou outro, é normal o nosso humor estar diferente e a criança é igual. Tá? Só que ela aprende, ela ainda tem muito o que aprender, então a observação dela é muito importante. Esse é o diagrama básico do TARI, né? Então, assim, é só para eu explicar o que a gente precisa entender, né? O que ele pode trazer, acarretar para a criança? A perda de peso, que eu já falei, né? Ou parar o crescimento, um prejuízo psicossocial, uma alimentação alternativa, que eu digo, meu filho não come nada, então eu acabo dando uma madeira que está tudo bem. E deficiências e carências nutricionais. Esses quadradinhos meio bege que estão fora é o que a gente precisa excluir, tá? Então, o que é? A expectativa dos pais, que a gente precisa ver se realmente é uma questão dos pais, né? Assim, de será que meu filho não, come bem mesmo ou não? Explicado por outra condição, uma questão clínica, a gente tem que investigar questões clínicas. Falta de acesso à alimentação, né, uma carência nutricional, e a gente tem que excluir a preocupação com a forma corporal. O que é isso? Que seria aqueles diagnósticos de anorexia e bulimia que normalmente ocorre na puberdade, tá? Esses distúrbios, os transtornos alimentares, anorexia e bulimia, eles ocorrem em criança a partir mais ou menos de 8 a 10 anos, dependendo do período da puberdade. Mas qual é a principal diferença? A principal diferença é que a anorexia, a bulimia, a criança, né, o adolescente, ele tem uma preocupação com o corpo. Ele deixa de comer porque ele acha que ele vai engordar, tá? Ele se sente maior, às vezes a paciente tem uma anorexia muito grave, tá hospitalizada, mas ela sente que ela é grande, né, que é um distúrbio cognitivo também. Então, isso tem que ser excluído desse diagnóstico. Então, para a gente entender, quando eu falei para vocês, né, dos transtornos alimentares, restritivo, evitativo, esse nome comprido, como que a gente pode dividir ele, classificar ele em 3? Então, comer pouca quantidade, tá? Que é mais ou menos 50% das crianças que têm algum problema alimentar que comem pouca quantidade. Segundo, comem pouca variedade. Ou terceiro, eles têm medo de comer, né? Geralmente por um estresse pós-traumático, né? Que pode ser desde um engasgo que ele teve, desde refluxo quando ele era bebê, crianças prematuras que usaram muito tempo sonda na UTI, e às vezes a garganta por muito tempo fica um pouquinho machucada, levemente inflamada, então na hora de comer sempre tem algum incômodo, também entra nesse grupo, tá? Crianças que passaram muito mal, que vomitam muito, também acaba associando alguns alimentos aos vômitos, então eles desenvolvem esse estresse pós-traumático, que é o medo da comida, né? As principais causas orgânicas que eu acho que a gente tem que investigar são os transtornos gastrointestinais, né? Como eu falei, refluxo, esofagite, problemas estomacais de pH, intestino, doença de Crohn, doença celíaca, alergia à proteína do leite, intolerância à lactose. E quando as crianças também tiveram muita gastroenterite na infância, elas acabam, às vezes, associando algumas comidas da época, então ficam com dificuldade. Então, esse é para a gente separar. Tem uma dificuldade alimentar, pode ser uma dessas 3, comer pouca variedade e medo de comer. Só que elas podem estar interligadas também, você pode receber 2 ou mais diagnósticos desse, tá? Tanto de comer pouco e ser seletivo também. Então, quem que é aquela criança que come pouca quantidade, né? A gente tem que investigar realmente se é uma interpretação equivocada dos pais, tá? Por quê? Porque sabe aquela coisa, meu filho não come bem. E a hora que você vai investigar, ele tá crescendo bem,
ele está no desenvolvimento normal, não tem questões assim, a creche não reclama, ele tem energia para estar fazendo as atividades do dia a dia, mas a mãe ou o pai acha que ele come pouco, tá? Isso acontece muito também. Mas que é uma crença equivocada, enfim, a gente daí tem que trabalhar até mais os pais, né, para eles entenderem que aquilo é normal. Crianças apáticas, então, geralmente comem pouca quantidade, não tem energia suficiente para estar gastando, que a criança tem que ser ativa. Ou crianças muito agitadas, elas são tão agitadas que elas não conseguem parar e comer. Aí a gente tem que investigar se tem um déficit de atenção e hiperatividade, né? Alguma questão de ansiedade, ou se está passando por um momento de estresse, que a criança está muito com medo, ansiosa, insegura. Como eu falei, divórcio dos pais, mudança de escola, mudança de cidade, uma morte de alguém próximo, tem que estar sempre investigando. Por isso que mexe sempre com o emocional, tá? Raramente, crianças que raramente mostram sinais de fome, aquelas crianças que desde que nasceram, parece que não liga para comida, tá? Então, que nunca pede, ai, tô com fome, nem as comidas que elas gostam muito, tipo bolacha, doce, não, ela passa batido. Se você não for oferecer, aquela criança não lembra que existe comida. E quando adulto, às vezes essas pessoas, porque assim, hoje a gente tem esse diagnóstico, né? Mas a gente vê muito adulto com isso ainda. E é aquele adulto que fala assim, eu prefiro engolir um comprimido do que comer, tá? Pessoas que não sentem prazer com comida. Aquelas crianças que têm um crescimento lento e abaixo do esperado, a gente tem que investigar a parte alimentar. E dependendo da conduta dos pais, pode se tornar um problema. Tá? Os pais têm que receber muito atendimento. Sempre quando a gente fala de questões alimentares infantis, a família tem que estar presente, tá? É muito importante no tratamento, que depois eu vou falar. Agora a gente vai falar das que comem pouca variedade, as que são seletivas, né? Aquele nome de seletividade mesmo. Então, como eu já falei antes, a neofobia alimentar versus a seletividade. A neofobia alimentar é um período que algumas crianças passam, tá? Normalmente ocorre de 2 até 4 anos, pode ser essa variação, mas que é normal, que ela não tem problema de crescimento, o gráfico dela, apesar dela ter caído um pouco, continua na mesma faixa, vamos dizer assim, né? A gente se preocupa quando ele cai de faixa, mas se varia naquela faixa, tá tudo ok. Se ela tem um desenvolvimento cognitivo, se ela consegue brincar, isso a gente tem que investigar realmente se é uma questão transitória ou se é uma questão de seletividade mesmo. As crianças mais seletivas, elas se negam a provar qualquer alimento, tá? Principalmente, às vezes elas cismam com cores dos alimentos, então tudo que é verde não gosta, porque às vezes comeu ou foi obrigada a comer alguma coisa verde, associa tudo que é verde é ruim ou amargo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se recusa a comer devido ao cheiro, a textura, gosto, aparências e até marcas. Tem crianças que são tão seletivas que, às vezes, elas comem, por exemplo, uma marca de cereal, quando muda, ou leite, é muito comum leite também, toma sempre uma marca de leite. Às vezes a mãe troca sem ela saber e ela percebe que não é o mesmo leite. Esse a gente chama até de alta seletividade, que eu já vou explicar também. Então, elas podem recusar algum grupo, né? Ou só recusam as carnes em gerais, recusam as verduras, os legumes, as frutas. Depende, isso é uma criança seletiva e tudo vai do quê? Do tempo que essa criança está sendo seletiva, né? E como foi a introdução alimentar dela. Isso é muito importante para o profissional saber e ver se não é uma questão transicional, uma questão emocional, ou se tem uma questão física mesmo das papilas gustativas da boca. As reações normais são birra, né? E os adultos podem ter isso também. Então, são aqueles chatos para comer, né? Aqueles que, quando convida na sua casa, você fala, nem sei o que eu faço porque ele não come nada. Isso gera muita ansiedade, porque às vezes eles têm vergonha, né? Então, tem muitos adultos com esses sintomas também que não foram tratados, que eles simplesmente eram conhecidos como chatos para comer. Então, dentro da seletividade, vamos dizer assim, tem uma seletividade que é mais branda,
que você expor a criança, levar a criança ao mercado, a pedir ajuda na preparação dos alimentos, já ajuda a criar essa barreira da seletividade alimentar. Né? É o que eu falei com você, geralmente as verduras verdes escuras, que são mais amarguinhas, elas já pegam birra, então, me ajuda a lavar o brócolis, então leva no mercado, pede para ele escolher um alimento de cada cor, fazer bem lúdico para a criança, trazer a criança para o mundo da alimentação, tá? E brincar, né? Você vai falar assim, mas vai brincar com a comida, brincar com o alimento? Sim, o mundo da criança, ele é lúdico, né? Então, quanto mais você envolver de uma maneira gostosa, né, brincando, ela vai achar aquilo prazeroso e ela vai ter maior curiosidade. Tudo que você tem um interesse, você tem uma maior curiosidade de pôr na boca, o bebê, né? Então, é sempre legal envolver a criança, desde a compra, da limpeza, é lógico, cuidando da segurança, né? Não ficar perto de fogão, faca, etc. E agora eu ia falar um pouquinho que seria o quadro mais grave da seletividade alimentar, tá? Que a gente chama, que são aversões alimentares sensoriais. Dentro da seletividade, a gente tem esse padrão de comportamento das aversões alimentares sensoriais. Como é um nome grande, eu abrevio para AAS. E isso é muito genético, então é importante se seu filho, se você enxergar, você até investigar na família se tem alguém, porque normalmente tem. O que é? É quando uma criança ou uma pessoa, ele tem um número de papilas gustativas associado à sensibilidade ao sabor amargo. Então, o que significa isso? Significa que as papilas dele, da criança ou da pessoa, ela tem muita sensibilidade, né? Inclusive, a gente fala que quando ele for adulto, ele pode trabalhar com degustação, né? Por quê? Porque ele tem as papilas muito sensíveis. E, às vezes, isso incomoda muito na introdução alimentar, né? Ele vê isso, assim, eu sempre dou esse exemplo. Por exemplo, quando você tem um cabelo na boca, que parece que você tem alguma coisa, mas você não sabe muito onde é, como que tá. Ele tem mais ou menos essa experiência, só que com a comida. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Porque a comida, a gente depende da comida para sobreviver. Então, e ele tem essa sensibilidade, tá? Com qualquer comida. Normalmente, tem alguns padrões que se repetem, mas normalmente cada criança vai ter com uma comida diferente. Estudos em gêmeos influenciam, então a gente sabe que isso é muito hereditário, tá? As crianças podem ter uma disfunção em um ou mais sentidos. Então, o que significa isso? Significa que, normalmente, essas crianças, a gente tem que investigar que eles têm alguma questão sensorial em outros tatos do corpo, tá? Em outros sentidos do corpo, desculpa. Em outros sentidos do corpo, como tato. Às vezes a criança não gosta de brincar com areia, não gosta de brincar de massinha. A criança tem uma sensibilidade auditiva, uma sensibilidade ao escovar os dentes, uma sensibilidade, às vezes, escovar o cabelo, pisar na areia. Então, a gente sempre pergunta, a criança, quando ia para a areia, ela gostava, pisava na areia, brinca de terra, ou não gosta, já tem uma repulsa, porque às vezes isso está muito ligado à questão alimentar, tá? Que seria uma versão, na parte alimentar, seriam aversões alimentares sensoriais, e nas outras áreas do corpo, que ela tem uma hipersensibilidade, tá? Então, geralmente coisas muito condimentadas também, temperadas, a criança já recusa, ela gosta de coisas sem sabores, porque aquilo fica muito aguçado na boca dela. E as reações que mais acontecem quando a criança apresenta isso, ela põe a comida na boca, ou ela cospe, ou ela engasga, porque realmente ela não consegue, ou vomita, tem crises de choro e o estresse é muito grande, tá? Tem crianças até que põe a comida na boca e já bebe água como se fosse um remédio mesmo, de tão ruim, ela quer que aquela sensação passe logo quando obrigada, na creche ou na escola, é muito comum isso. Então, você tem que investigar. Elas podem ou não apresentar problemas de peso e crescimento. Por quê? Porque a mãe vai ficar preocupada, né? Então, se a criança só toma o leite, ela vai, ao invés de comer, ela vai substituir as refeições ao longo do dia por mamadeira.
tá? Porque a criança a mãe vai ter medo dessa criança não ter energia, vai ter medo de passar mal, então ela vai ceder aquele gosto da criança, que sempre vai ter uma preferência, né? Seja ela o líquido, o pastoso, o crocante, cada criança vai ter uma individualidade no caso, e a mãe acaba cedendo com medo mesmo. Então, às vezes, você vai ver a criança tem até um sobrepeso, mas como que é? Ah, ela come 3 pacotes de bolacha recheada por dia, porque é a única coisa que ela come, eu prefiro que ela coma isso do que vá sem comer, tá? Então, essa que a gente tem que tomar maior cuidado, porque a criança tem um sofrimento físico quando coloca a comida na boca, tá? É claro, excluindo. Então, a gente pede, nesses casos, a avaliação da fono, né? A fono, ela vai ver se a língua da criança está tendo uma mobilidade boa para estar digerindo o alimento. A gente vai ver se ela tem sensibilidades em áreas específicas. A fono utiliza alguns instrumentos para ver essa questão de sensibilidade, vai investigar a sensibilidade, algum terapeuta ocupacional investiga a sensibilidade em outros sentidos do corpo também, tá? Então, essa seria, a maioria dos casos, a gente vê que eu já vi até hoje, problemas graves de crescimento e peso, tá? Eu vi até hoje uma criança com obesidade nesses casos, e eles são os mais demorados, tá? Para a gente conseguir uma reversão do quadro, e às vezes a gente não consegue uma reversão completa, porque é genético, tá? Então a gente consegue trabalhar, ajuda a desenvolver, mas ele nunca vai ser aquela criança que você fala assim, nossa, não tenho problema de alimentação. Ô Carolina, só fazer um parênteses. Claro. Eu acho que todo mundo que está ouvindo você falar disso, que está com as crianças pequenas em casa, deve estar achando que os próprios filhos têm esse AAS na seletividade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho você falou que não são a maioria dos casos, né? Então, falar exatamente o quanto que deve ser isso e o quanto que, na verdade... Porque, assim, a criança sempre fala do bagacinho da laranja que incomoda, da fibra, que nem minha filha gosta de purê de abóbora, ela come quase que uma cabotiá inteira, mas se você der a abóbora para ela não come. Ela come. Fala, eca, tem fiapo. Então, até falar, ela deve ter alguma coisa disso. Quando eu pentei o cabelo dela, ela reclama que dói, certeza disso. Então, mas que não é normalmente, né? Não é nesse grau. Não, isso representa 5% dos casos. Eu vou mostrar um gráfico mais para frente da expectativa dos pais, tá? E realmente, eu vou esclarecer um pouquinho. Isso é 5% dos casos, tá? E é o que eu falei para você. É desde o início que vocês vão pensar, desde o início, quando eu falo início, assim, desde o aleitamento, essa criança já apresentava alguma dificuldade, tá? Dificilmente ela vai ter, nossa, ela comia super bem e parou. Não, isso já esquece. Essa condição, por ela ser genética, ela vem assim desde o nascimento, praticamente. Então, a gente, quando vai fazer investigação, a gente tem que pegar desde a gestação, como que foi, se a mãe ficou internada, se a criança, é lógico, por exemplo, prematuros têm mais chances de desenvolver isso, porque eles ficam muito tempo tomando medicação, a medicação às vezes sofre uma esofagite, uma gastrite. Então, assim, as crianças, os autistas têm muito isso, tá? Autista, eu vou dizer que seria a população que mais apresenta essa condição, tá? Mas representa 5% dentre os 100. Vamos pegar de 100 crianças, isso representaria 5%, tá? E é o que eu falei para você. Geralmente, elas têm uma questão de peso muito grave, tá? Elas não têm um desenvolvimento. Assim, é aquela preocupação constante de pediatra, tá? Olha, seu filho não tá conseguindo, não tá aqui na curva, tá caindo. Olha, então, assim, realmente são situações bem preocupantes, tá? E é o que eu falei, daqui a pouco eu vou falar quando a gente tem que se preocupar, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho daquele medo de comer, né? Da fobia, que a gente chama, e do estresse pós-traumático, né? Que geralmente é uma evitação em comer baseada no medo de engasgar, de vomitar, ou o perigo que o alimento pode representar. Às vezes uma criança que teve uma intoxicação alimentar, né, e se comenta, acho que essa intoxicação foi do ovo, uma salmonela,
vez, e aí a criança no mundo dela associa que tudo pode estar contaminado, então ele desenvolve um medo de comer com aquele medo de ficar doente novamente, que às vezes precisa de soro, precisa ir para o hospital, né? Tem dificuldade ou desconforto para engolir o alimento, que pode estar associada à ansiedade ou não. E isso pode acontecer em qualquer idade, tá? Qualquer idade, até um adulto. Se você tiver uma intoxicação alimentar grave, você pode acabar desenvolvendo um medo de querer comer só em casa, porque é uma questão natural do ser humano, né? Aquilo que te causou um medo muito grande, um prejuízo, né? Um medo, você se afastar dele. Então, geralmente em crianças que acometem mais, mas o adulto também, tá? Essa é uma condição que pode acontecer mais em qualquer idade da vida. As outras condições, elas começam desde criança, como eu falei para você, a aversão é desde, assim, da amamentação mesmo, que a criança já tem uma sensibilidade, é o que eu falei, é muito genético. Então, você procurar alguém na sua família que sempre foi aquele chato para comer, porque antigamente ninguém falava em diagnóstico, tá? Esse diagnóstico, só para você ter uma ideia, é muito recente, 8 anos, 8, 10 anos, é uma coisa muito recente. E esse é o ciclo que eu falo que os pais acontecem com essa preocupação, né, dos pais. Então, assim, a gente tem uma dificuldade, é o ciclo da recusa alimentar. Às vezes a criança apresenta uma dificuldade leve, transitória, mas para os pais aquilo é muito importante. Para os pais ele acha que a criança vai ficar doente e tudo. E aí ocorre a preocupação exagerada dos pais, a pressão ou práticas inadequadas de você insistir para essa criança comer, ou chantagem, enfim, cada um tem um método. A criança vai ficar mais resistente, porque normalmente você já perdeu a paciência, a criança percebe isso, às vezes ela usa isso, né, e gera um ciclo, né, aí a criança tem a resistência, se recusa a comer, mais pressão, mais preocupação, e esse ciclo não sai do lugar. E isso é um tratamento, assim, para os pais, tá? É um tratamento comportamental para os pais. Que as crianças são muito espertas, então, às vezes, elas usam isso, ela sabe que vai te deixar estressada, aí que ela faz. E aquela história de assim, criança com fome, criança não morre de fome, criança com fome vai comer. Não é bem assim, tá? As crianças, elas têm uma resistência enorme, e se elas têm uma sensibilidade, uma seletividade, elas não vão comer, elas preferem ficar 3 dias sem comer do que comer forçado ou comer alguma coisa que não desce para elas, tá? Elas têm essa resistência. E a maioria, o pai e a mãe acabam cedendo, né, por medo, que é natural também. Então, entra nesse ciclo aí, tá? Então, isso tem que trabalhar muito, por isso que eu falo, o tratamento é multifatorial, tem que trabalhar terapia familiar de pais, a psicóloga ajudando, como que você vai responder a isso. Às vezes você vai precisar ser um pouco resistente, seu filho não vai querer comer, você não vai poder dar a mamadeira, você vai ter que esperar o próximo horário da refeição para oferecer um outro alimento que ele goste. Tá? Então, assim, esse ciclo a gente vê muito em crianças com dificuldade e crianças sem dificuldades. Às vezes a criança não tem nada, mas entra nesse ciclo e a criança às vezes gosta, né, de ver os pais mais irritados, gosta de ver quanto a mãe está se preocupando com isso. Às vezes a mãe trabalha fora e ela vê que nesse momento da alimentação é a hora que ela está com atenção com a criança, né? Então a criança fala, opa, é o único momento que minha mãe presta atenção em mim, então vamos lá. Então a gente tem que ficar atenta até nas crianças que não apresentam dificuldade alimentar. Então, quando eu devo me preocupar em levar minha criança para ser investigada? Recusa alimentar grave, com duração maior a 1 mês, tá? Excluindo doenças clínicas no período. Então, meu filho teve uma amidalite, teve uma otite, teve uma virose. Gente, dá um tempo, tá? A criança tomou antibiótico, às vezes o antibiótico mexe um pouquinho com o estômago, com a questão da flora intestinal. Relaxa um pouquinho. E se isso estiver perpetuando, tiver com uma perda de peso acentuada, você procura ajuda. Fracasso na introdução alimentar. Então, é o que eu falei para você daqueles aversivos. Desde a introdução alimentar, mas no caso até da amamentação, já começa a dar um trabalhinho, tá? Um trabalho assim,
que a mãe tem uma certa dificuldade em ministrar isso e com questões nutricionais de peso e altura alterados. Recusa texturas e menos de 20 tipos de alimentos. Isso é uma coisa também, que já vai jamais para aquele tipo de aversão, vamos dizer assim, né? Recusa textura. Ele só come comidas pastosas, ou só come coisas crocantes, ou só toma líquido, ou não toma líquido, só come sólido. Isso precisa ser investigado, tá? Desde uma questão de esofagite, refluxo, e pode ser também uma questão clínica e pode ser também alguma questão alimentar. E se a criança come menos de 20 tipos de alimentos, incluindo leite e sucos. Então, por exemplo, você vai escrevendo tudo que seu filho come. Come banana amassada, come o purê de abóbora, come arroz branco, come arroz integral, come feijão. Quando eu digo comer, gente, é nem que ele coma 3 colheradas, tá? A criança que tem um problema, ela vai cuspir, ela vai vomitar, tá? Ela não vai nem engolir, provavelmente ela não vai querer nem experimentar. Então, você vai escrevendo, né? Leite com chocolate, já muda o sabor. Frango grelhado, ovo cozido, mas só come ovo cozido quando eu ponho frito. Não, mas ele come. Então, se ele come mais de 20 tipos de alimentos, a gente já considera que pode ser uma questão de neofobia ou uma questão transitória. Agora, quando ele nunca comeu mais de 20 alimentos, incluindo leite e bebidas, a gente tem que se preocupar e pede uma investigação. Primeiro da fono, a gente exclui questões clínicas, tá? A gente exclui doenças clínicas, a gente vai fazer uma investigação, né? Se é prematuro, se não é, enfim, uma série de coisas. E a gente pede a avaliação da fono exatamente para ele ver, do dentista também é muito importante, ele ver as questões dentárias, que às vezes gera uma dificuldade, a fono vai analisar a mobilidade da língua, que às vezes a língua é um pouco presa, não consegue, a língua ela ajuda muito na digestão, a gente nem lembra dela, mas ela ajuda muito, principalmente nos alimentos pastosos, que a gente acha que é fácil, mas a língua, ela é muito utilizada nos movimentos pastosos, nos alimentos. Então, tem que ser investigada a mobilidade da língua e tem que investigar as questões sensoriais, tá? Que uma fono que poderia fazer a avaliação. Ela demora muito tempo para se alimentar. Aquela criança, assim, que a cada refeição, almoço, lanche, jantar, demora mais de 1 hora para se alimentar. Tá? Para comer, mas ela come. Fala assim, ela come, mas ela demora 1 hora. Então, vamos investigar. O que pode ser? Né? Não custa levar num especialista. Crianças que acordam durante a noite para se alimentar. Gente, isso tem que tomar cuidado, porque tem uma questão muito emocional, tá? Daquela criança que pede a mamadeira por um conforto emocional. Isso é diferente da criança que quer comer, tá? A criança que pede mamadeira não entra nesse caso, vamos dizer assim. Porque às vezes é uma questão mais de hábito, né? Agora a criança que fala assim, mãe, eu quero um sanduíche, eu tô com fome. Aí, isso com frequência, tá? Você tem que investigar, será que ela não tá se alimentando durante o dia e à noite ela tá acordando porque ela tá com fome? Então, isso tem que ser investigado. Não se alimentam sozinhas de acordo com a idade, tá? Então, aquela criança que não tem interesse em comida, que eu falei lá no começo, ela vai ficar com tanta preguiça que ela não vai nem colocar o talher na boca, né? Ela não vai comer sozinha. Então, a mãe acaba dando para ela. Só que isso a gente dá um limite, assim, de 4 até 5 anos. A gente tem que avaliar o comportamento da família um pouquinho nesses casos, para ver se é uma questão, assim, mais de, não, eu preciso dar porque eu quero que coma rápido, então tem que ser investigado. Mas, normalmente, até 4 anos, a criança já precisa ter, pelo menos em algumas refeições, essa autonomia de comer. Investigar em casos de náuseas, engasgo e vômitos frequentes. Choros frequentes, principalmente, que antecede os horários de refeição. E estresse familiar. Normalmente, a escola ou a creche que a criança come, né, não são todas que acaba fazendo refeição, elas percebem também. Então, elas sempre acabam notando e relatando alguma questão. Olha, na questão alimentar, seu filho
tem aparentado isso. Então, é sempre legal também, se o seu filho estiver na creche, na escola, perguntar como é lá. Porque se ele falar, nossa, aqui ele come super bem, come rápido, às vezes é a dinâmica familiar que está em casa que a gente precisa investigar. Se ele usa daquele momento para ficar mais com a mãe, sabe? A gente tem que observar bastante isso, assim. As crianças são muito espertas. Esse daqui é o gráfico, tá? Eu coloquei só para vocês verem. Tem um para meninas e tem um para meninos, né? Normalmente os pediatras têm, são parecidas essas curvas. E vocês estão vendo essas linhas, né? No azul ficou ruim a imagem, mas nós temos 5 linhas, né? A vermelha superior, que representa obesidade, a amarela, que é um sobrepeso, o verde, que é o percentil 50, que a gente chama do período, da fase da normalidade, e tem o vermelho e o preto. E cada faixa dessa representa um percentil. Então, a gente tem que se preocupar se a criança cai dessa faixa. Se ela está variando nessa faixa, não tem problema. Se ela caiu, mas ainda está na faixa, não tem problema. O que preocupa é quando cai da faixa, tá? Dessas linhas, quando sai dessas linhas. Aí a gente tem que se preocupar. Olha, esse é um gráfico, desculpa, eu acho que eu deveria ter colocado lá na frente, mas é um gráfico para explicar exatamente aquilo que a gente estava falando, Helena. Esse primeiro quadradinho, apesar dele estar em inglês, ele representa os pais, e esses 50% é a preocupação. Se a gente pegar de 100 pais, 50 pais vão falar que o filho não come bem. Vão falar, meu filho tem alguma questão alimentar que ele não se alimenta bem. E quando a gente foi avaliar, é um estudo que foi avaliar, né, se realmente a criança tinha alguma dificuldade, alguma seletividade alimentar importante, foi relatado que dessas 50, de 20 a 30 representavam. O resto não tinha nada. E desses 20 e 30, 5% representa a aversão sensorial, tá? Então, para ver que a expectativa dos pais é muito grande em relação à alimentação. Então, os pais, eles às vezes chegam para a gente e falam, meu filho não come. A hora que a gente vai investigar, não é nada, é da normalidade, da fase, uma questão assim que é normal do ser humano. Então, a expectativa dos pais tem que ser muito investigada nesses casos. E aí o que complica no caso é que, por uma expectativa dos pais, entra naquele ciclo de recusa alimentar, né? Exatamente, que às vezes a criança não tem nada, mas acaba entrando na preocupação errada dos pais. Ô Carolina, nesse sentido, assim, é até bom os pais se atentarem, né? Agora na pandemia tem muitos pais que têm a possibilidade de ficar em casa, mas de fazer essa leitura dos filhos, sabe? Porque às vezes os pais trabalham muito e é na hora da refeição que eles têm um contato com os filhos, né? E aí você vê, eu percebo aquilo pela minha filha, que tem 1 ano e 10 meses, né? Tipo, quando tá nascendo dente, sabe? Ou se a criança tem uma coisinha ou outra, ela tem maior dificuldade para comer, e isso passa, né? Assim que eclode o dentinho, por exemplo, já começa a nascer, também fica melhor. Então, essa questão da leitura mesmo dos filhos é muito importante para nós, né? Muito importante, realmente. Dia que toma vacina, né, os dias, assim, os 2 dias seguidos, a criança fica muito sensível. Então, assim, sempre tem criança que vai muito para creche, escolinha, desde cedo, acaba tendo muito contato com essas questões de virose, então acaba tendo, e às vezes 2 dias antes de apresentar o quadro, a criança já diminui a alimentação, né? A gente não sabe por quê, aí depois de 2 dias eclode o quadro. Então, assim, é muito comum. E se a gente for reparar, nós adultos também somos assim, né? A gente não come igual todos os dias, né? Às vezes a gente está enjoada de comer uma comida, a gente quer uma comida diferente. Se está muito quente um dia, a gente não quer, né, comer uma comida tão quente, a gente prefere preparações mais frias, e a criança também, né? No inverno nós tendemos a comer mais, é normal do nosso organismo, que a gente tem que manter a nossa temperatura corporal mais elevada, então é normal o nosso corpo pedir mais energia, porque a gente vai gastar mais energia para manter essa temperatura. Então, a gente come mais. E no verão é o oposto, tá? O verão a gente tende a comer menos, se a gente seguir a nossa fome, a nossa saciedade. E a criança é a mesma coisa, né? Ela não é uma constante. Então, às vezes, ela não está afim de comer, um dia de verão, calor, ela não está afim de comer a sopinha, a papinha mais quente e tal, mas que é normal, né? E às vezes você oferece uma fruta mais geladinha, ela já come bem. Então, assim, a gente tem que saber fazer essa leitura, como você falou mesmo. O dentinho, tudo é muito, né, é uma questão de sensibilidade, assim, né, de você notar.
E as crianças ficam muito doentes, né? Nessa pandemia até que diminuiu muito os casos, porque não teve muito contato, mas é muito importante mesmo. E o tratamento, gente, ele é multifatorial, e dentro desse contexto todos, acho que o mais importante é a família. Apesar de não estar escrito, eu falo que a família, antes de qualquer médico, psicólogo, nutricionista, terapeuta, a família, ela tem que estar presente, tá? Porque senão a gente não consegue. Tudo que tem a ver com criança e adolescente, a família tem que estar junto, porque senão a gente não consegue bons resultados, tá? Então, essa foi minha apresentação, eu agradeço, agora eu estou aberta aí às perguntas. As crianças que têm essa restrição alimentar por um grupo mesmo, né, pelas verduras, ou no caso das carnes, essas proteínas, e não estão nessa questão mais grave, né, que você apontou no final, o primeiro passo seria procurar uma nutricionista para fazer o acompanhamento, para tentar fazer essas 20 tentativas de preparo e tudo mais. Então, primeiro a gente faz assim, ela come alguma coisa do grupo alimentar, a gente divide os grupos em carboidratos, proteínas, gorduras, verduras e frutas, né? E se ela come algumas coisas de cada grupo, é a normalidade. A gente se preocupa quando ela não come nada de algum desses grupos, tá? Então, nenhuma fruta, nenhum legume, verdura, nenhum tipo de carne, nenhum tipo de gordura, assim, manteiga, óleo. A gordura é mais difícil acabar indo nos temperos, né? Mas nenhum tipo de carboidrato, arroz, macarrão, massa, bolo, tudo que vai farinha, aí a gente se preocupa. Mas quando ela come alguns de cada grupo, é normal, vamos dizer assim. Tá? Entendi. Que, por exemplo, a fase da neofobia é muito comum as crianças terem preguiça de mastigar as carnes, porque a carne, ela é mais fibrosa, então tem que ficar mastigando. E as crianças têm preguiça, né? Algumas mais ativas quer comer logo para voltar a brincar, então elas ficam com preguiça de mastigar e acabam, não gosto. Uma coisa que a gente tem que muito é a leitura. Às vezes a criança fala que não gosta, mas o gostar não é que ela não gosta do sabor, ela não gosta de mastigar, tá? Ela não gosta do cheiro, mas ela gosta do sabor, ou vice-versa. Então, você tem que saber, filho, por que você não gosta de tal alimento, se a criança já estiver falando, né? É porque demora para mastigar? É porque você não gosta do sabor? Às vezes você mudou um tempero, alguma coisa? Então, a criança tudo não gosta, né? Mas, às vezes, não é o não gostar, tá? Você investigar o porquê. A coisa que a gente mais recomenda é trazer para o ambiente lúdico da criança, tá? Então, assim, levar ela na feira, no varejão, a pedir ajuda para ela na preparação, mas isso não é um dia, assim, sabe? Aí vamos hoje, ela não quer. É assim, é uma frequência. Com criança, a gente tem que ser sempre frequente, tá? Para entrar como ela ter curiosidade. E às vezes ela não vai ter, às vezes, se a criança, no caso das aversões, as crianças não querem nem tocar no alimento, tá? Por isso que é uma coisa muito grave, ela não aceita, às vezes, nem olhar para o alimento, nem tocar, o cheiro já dá náusea, tá? Então, assim, minha filha não gosta de verdura, mas ela aceitou fazer assim, lamber, já tá ótimo, tá? Passo de formiguinha, às vezes, com as crianças. Que fez uma pergunta que talvez até a gente possa, vamos dizer assim, ampliar, né? Porque a gente sabe quando começa a introduzir alimentação para criança, né? Que não é a quantidade, a gente tem que respeitar, porque assim ela vai comer e vai se sentir saciada, que é o que a gente na vida adulta a gente perde essa questão, né? A gente se alimenta por uma questão cultural, social, você pode ter acabado de jantar, se você encontrar seus amigos, você toma um sorvete, etc, né? Mas, assim, os pais muitas vezes insistem, meu filho comeu tão pouco e acaba dando mais e tudo mais. Essa Elisa, ela perguntou o seguinte, ela disse assim, ó, que o filho dela tem 1 ano e 7 meses e que ela oferece melancia que ele come algumas vezes, só que ele amou comer melancia, perdão, mas ele come e todas as vezes ele vomita a melancia. Será que pode ser por uma questão de que, tipo, ele tá comendo a mais, sabe? Do que já saciou e continua comendo? Olha, é o seguinte, a fase da introdução alimentar, pelo próprio nome diz, é a fase da introdução.
A criança, por incrível que pareça, energeticamente, ela ainda vai depender do leite. Tanto que a introdução, a gente começa, geralmente, com a fruta, e depois de 15 dias, com a papa salgada, né, com a introdução dos alimentos salgados, mas o leite, ele vai predominar ainda, tá? Porque é exatamente a introdução. E essa introdução, ela tem que ser lenta, a gente pede para ser um alimento, né, de vez, exatamente para verificar se a criança tem alguma alergia ou alguma intolerância, mesmo sendo fruta, tá? Então, falar, mas melancia não tem nada que possa dar. Às vezes ela tem uma certa intolerância, às vezes não faz a digestão direito, né? A melancia tem uma questão de digestão, às vezes é o próprio volume. Eu acho que nesse caso, ela tem que ver se a mãe tem muito uma intuição. Se ele pede mais e depois ela vomita, tenta parar naquele momento. Se a criança não vomitar, é uma questão de volume, pode ser uma indigestão. Se não, toda vez que ela come a melancia, ela passa mal, eu acho que pode ser, às vezes, uma alergia ou uma intolerância mesmo, algum componente da melancia, né? Como o pepino, ele tá um pouco indigesto, eles são meio parentes, então tem que investigar isso. Mas a introdução, dos 6 até 1 ano, a mamadeira ainda está muito presente, porque ela ainda faz parte das necessidades energéticas. A introdução é exatamente para conhecer, para o organismo começar a aceitar esses novos alimentos. Ela não entendeu como a alimentação materna influencia tanto nas escolhas alimentares das crianças. Você comentou, né, que o que a mãe come passa pelo leite, mas se você quiser falar mais sobre isso? Tudo que a gente come intraútero, né, vai sendo digerido e depois vai passando pelo cordão umbilical. E pequenas moléculas, mas o gosto, ele vai sentindo, tanto que, não sei quando vocês fazem ultrassom, se a criança, o bebê está muito quieto, pede para comer um chocolate que o bebê se agita, por causa da energia do chocolate, por ser doce. Então, não sei se vocês perceberam isso, então a criança sente, tá? Então, maior variedade que você come na gestação, maior essa criança já vai tendo contato e se familiarizando, aquilo que eu falei antes, a criança come muito por familiaridade, né? Se ela sempre está presente na familiaridade aquele sabor, para ela já vai ser uma coisa mais conhecida, né? Da amamentação, idem, tudo passa para o leite, é o que eu falei. Se você experimentar o leite materno, cada dia que você comer uma coisa, ele vai ter um sabor diferente, ele nunca vai ter um padrão único, só as fórmulas que tem esse padrão. Por isso que é mais uma vantagem da amamentação. A criança está sentindo esses sabores. Tá? Mesmo que não for uma amamentação exclusiva, vamos dizer assim, que você conseguir amamentar e a fórmula já ajuda, porque os períodos que ela estiver amamentando, que você tiver um pouco de leite, ela já vai sentir essa diferença, tá? E a pergunta foi da mãe, da questão da familiaridade. É o que eu falei, a criança come muito por observação, então faço o que eu faço e não o que eu digo, mais ou menos assim. Então, assim, se você come uma comida totalmente diferente do seu filho, ele vai achar estranho, tá? E ele tende a imitar tudo que os pais fazem, né? Tanto bons e ruins. Então, se ele come um prato de arroz, feijão, brócolis, você manda ele comer aquele prato, mas você não está comendo, ele vai acabar uma hora ou outra falando, mas por que eu tenho que comer isso se minha mãe nunca come isso e come outras coisas, né? E vai falar assim, mas criança tem que comer. Tem, mas infelizmente a educação de hoje é diferente. De hoje em dia a gente não pode impor, a criança, ela vive o nosso contexto. Então, principalmente as refeições em família, se ela vê que você come a mesma comida com ele vai se sentir mais seguro. Ele vai sentir, é o que todo mundo come, então ele vai se sentir mais acolhido, mais seguro, é mais fácil para a criança aceitar isso, do que a mãe não comer nada do que ele come, ou o pai sempre comer comidas diferentes, né? É uma questão mais emocional até do que física da alimentação. Eles vão comer tudo por observação, você não vê que às vezes ele imita, se a menina, quer pôr salto alto, por quê? Porque vê a mãe pondo salto alto. A mesma coisa com a alimentação. A minha filha, ela é apaixonada por fruta, sabe? Mas a uva, não sei por que ela não gosta de uva. E eu sou louca por uva. Na gravidez eu comi muita uva. Sabe aquela Vitória sem semente, né? Aquela pretinha, eu sou louca por uva. Até na minha casa não falta uva. Então, depois do almoço, de jantar, eu sempre como uva, né? E quando eu tentei dar para Isabela uva, ela não aceitava. Mas agora ela fala assim, uga, mamãe, uga. Aí eu pego a uva, corto a uva,
sabe? E dou para ela. E ela ficava brincando com aquilo, se manchando todo de roxo. Agora ela tá numa etapa que ela tá lambendo. E às vezes eu amasso um pouquinho na boquinha dela, sabe? E aí eu percebo que é aquela coisa do, né, do passo a passo, de ver os pais e tudo, né? E mais uma questão que eu quero fazer para você, que a Sandra fez aqui, é o seguinte, né? Então, eu estou falando da Isabela, que é uma criança de 1 ano e 10 meses. Mas quando você chega, por exemplo, com adolescentes, né? Que eles não aceitam experimentar alguns alimentos, que talvez tenha até esse fundo aí lá na infância. Curiosidade minha, e para complementar o questionamento dela, Carolina, você acha que acompanhamento psicológico, né, dessas pessoas que apresentam determinadas restrições, fazem essas pessoas retornarem, assim, da sua experiência aí no bullying, a comerem aquilo que não queria provar e tudo mais? Sim, o que a gente tem que separar é que tem preferências inatas, aquilo, né? Algumas coisas específicas. No caso da sua filha, até acho, vai ver que você comeu tanto na gestação que ela ficou um período enjoada. Mas pela observação que você está fazendo de comer, ela teve curiosidade, você entende? Então, pode acontecer isso. O adolescente é uma fase assim, se ele não apresentou nenhuma questão alimentar específica na infância, que é onde geralmente surgem, a adolescência é um período que, por si só, é opositor a tudo, tá? Então, ele vai se opor, às vezes, ao que a família come, ele vai querer comer coisas diferentes, tá? Mas, assim, por uma questão opositora comportamental do adolescente, tá? Ou ele vai, por exemplo, ele vai começar a ficar amigos, amigos vão na academia e ele tem a turma de amigos dele lá que toma whey protein, que só come proteína, tá? Ele vai querer imitar. O adolescente é muito de imitar o amigo, né? Então, gente, isso é normal da adolescência, tá? Eu sei que é difícil falar assim, mas tudo é normal, mas assim, se ele não tiver nenhum prejuízo, depois de um tempo vai passar. E quanto mais você ficar em cima, mais o adolescente vai te contrariar. Tá? Então, se ele está com uma turminha de amigos da academia que estão comendo isso e não está prejudicando o desenvolvimento dele, não tem problema. O que a gente precisa ficar atento? Se isso está ficando muito obsessivo, tá? A ponto dele deixar a vida social dele, dele só tá pensando, aí a gente vai pensar num transtorno alimentar. Mas, por exemplo, ele tem essa turma de amigos, come proteína, mas no final de semana eles vão comer pizza, ele não tá nem aí, ele sai, come churrasco, come bolo, toma Coca-Cola. Isso é normal, tá? A gente só tem que ficar preocupada na adolescência se tornou obsessivo, tá? Que geralmente é quando surgem os transtornos alimentares, né? Na puberdade e adolescência também. Por quê? Porque é onde eles têm uma maior liberdade, né? De escolha, eles já têm autonomia de sair para comer e tal, mas eles acabam sempre grudando em alguém. E hoje em dia a sociedade está muito ligada a isso, né? Muito a questão do corpo. Então é isso que a gente tem que ficar atento, tá? Mas é normal o adolescente contrariar. Fez um questionamento, você falou assim, a criança, né, que muitas vezes recusa um alimento, se você envolver essa criança, né, para comprar, para ajudar a preparar, talvez ela desperte esse interesse. E aí, ela escreveu assim, esse tipo de envolvimento, né, ela colocou até de fazer o adulto, eu entendi que você falou da criança, né, mas de fazer o adulto ajudar na compra, no preparo dos alimentos, pode ajudá-lo ou é somente para crianças? E no caso do adulto, somente é possível tratar com um especialista? Ele tem que fazer acompanhamento, né? Olha, o adulto, quando você, por exemplo, ouviu essa palestra e viu, nossa, fulano de tal adulto está com esse problema. Tem que ser investigado, se é desde a infância, se tem essa aversão sensorial grave, tá? Os pacientes com aversão sensorial, dificilmente você vai conseguir levar numa feira, porque só a visualização daqueles alimentos já vai trazer uma sensação física de angústia, de ansiedade, tá? É o que eu falei, são casos muito extremos. E cheiro também, às vezes tem um cheiro na cozinha, a criança não consegue nem entrar dentro de casa, não consegue nem ir na cozinha por conta do cheiro, são coisas extremas. O adulto já vai ter isso mais enraizado, né? Então, com certeza, vai precisar de ajuda de especialista. Ela disse que agora, trabalhando, o esposo dela que está responsável pela questão do preparo, sabe? E ela falou que o esposo dela, assim, cuida bastante do cardápio, às vezes as crianças não comem uma coisa, coloca junto no feijão, e as crianças acabam experimentando, sabe? E que tem muito diálogo, né? Eu achei bonito ela falar dessa questão, não de forçar, mas que existe bastante o diálogo, né? Tive um aluno que só aceitava alimentos tipo pastosos, como uma papinha. Se colocasse arroz e carne, por exemplo, ele vomitava.
Isso pode ser por conta da família não ter oferecido alimentos sólidos? Sim, tem que investigar, né? Quando tá a partir dos dentes, a gente vê até a investigação através dos dentes, na hora da introdução, se tiver tudo ok, e se a criança não tiver nenhum problema de refluxo ou engasgo, já tem que, não pode liquidificar, né? Tem que, às vezes, passar na peneira, para a criança já ir familiarizando com os pedacinhos, sim. É aquilo que eu falei. Se a criança comeu sempre pastoso, a hora que você introduz um sólido, ela vai ter uma dificuldade. Então, vai ter que fazer um trabalho com fono para ajudar até nessa mastigação aí, que deve estar meio atrofiada, sabe? Tomar muita mamadeira, muita questão pastosa, a criança vai ter dor, vai sentir incômodo, então vai ter que trabalhar com fono, sim. Mas pode ser que pode ser que a criança já tinha uma questão de engasgo, alguma questão que a mãe achava que era normal, então ela continuou dando pastoso por conta dessa questão fisiológica aí que a gente não sabe. Então, tem que, né, ver, tem sempre algumas opções que têm que ser investigadas, né, se a mãe já fazia isso por conta de alguma dificuldade física da criança. Ela está falando algo que a gente sempre pensou também, que a escola tem um papel importante, né, na contribuição para a formação dos hábitos alimentares saudáveis. Ela falou que seria interessante não só a presença do nutricionista para fazer o cardápio, né, mas também com a educação alimentar e nutricional. Olha só que paraíso seria se as escolas contassem com nutricionistas, né, Carolina? Eu não sei, acho que não existe legislação que obrigue isso, né, cada escola ter uma nutricionista. Não tem, né? Não tem. A qualidade também, né, quando eu fiz estágio, que eu passei por escolas públicas, nossa, eu fiquei impressionada com a frequência de salsicha que eles colocam como fonte de proteína, né? E assim, nossa, é um alimento assim, totalmente longe de alguma coisa nutricional, vamos dizer, não que você não possa comer nunca, mas assim, ele não substitui jamais uma carne, jamais um frango, jamais um peixe, mas pelo custo eles acabam colocando com uma frequência muito alta. Na maioria das creches, não é incluída folhas, verduras em geral, nas papinhas dos bebês. Ela está perguntando se tem uma razão justa para essa formulação, ou é necessário incentivar as folhas desde a primeira infância? Sim, desde que você coloque nas papinhas. Eu não sei se por uma questão de higienização, talvez, tá? Eu sinceramente não sei por quê. O que você tem que tomar cuidado com as folhas cruas, no caso alface, rúcula, algumas você pode cozinhar, né? E aí também não tem tanto problema de higiene. Lógico que sempre você vai fazer a higienização. Mas eu não sei o motivo, não. Não sei por quê, talvez. Não sei se porque essa questão de logística, né? A folha tem que ser mais fresca, de manter na escola. Agora, nas papinhas, normalmente é tudo mais cozido. Então, não sei por quê. Você comentou sobre os sabores, né? Que os bebês costumam ter esse primeiro contato com o leite materno ou no ambiente intraútero. E aí eu queria saber, porque a gente já tem referências dizendo que, por exemplo, esses alimentos, esse consumo pelas mães, não influenciam na cólica dos bebês, por exemplo, né? Nessa questão de chocolates, do brócolis, enfim. Então, por que via? Como seria essa passagem dos sabores, né? Pelo leite materno? Tem alguma referência para passar para nós, por favor? Olha, referência eu posso pesquisar, mas sim, o leite materno, ele influencia diretamente, tá, e diretamente ligado na nossa alimentação, tanto que as medicações, por que a gente não pode tomar algumas medicações? Por conta que passa pelo leite materno, né, e a digestão, a absorção dos alimentos e das medicações são no intestino, então acaba vindo pelo leite materno. As questões de cólica, vou ser bem sincera, todo mundo fala que não influencia, mas quando eu tive filho e para pacientes, inclusive, eu falo, os alimentos fermentativos, eles acabam passando, então, no caso, as leguminosas, algumas verduras, né, como o repolho, o brócolis, couve de Bruxelas, enfim, os alimentos que eu considero fermentativos para a mãe, eu evitei e peço para os meus pacientes evitarem, tá? Apesar de falar que é mais emocional e tudo. Outros alimentos, eu acho que não tem grandes influências, só os que são fermentativos para o adulto. Mas posso procurar uma referência, mas assim, é sabido, né? Tudo que acaba, no caso das medicações, tudo acaba passando para o leite materno.
E ela está dizendo assim, ó, que ela costuma trabalhar degustação na educação infantil. O MAMI, né, estou lendo como ela escreveu, tá? Um novo sabor que surgiu há poucos anos, entre outros, então ela trabalha, né, com essa questão sensorial. O que seria mais adequado para trabalhar o doce e o salgado com as crianças? Os próprios alimentos ou solução de açúcar e salmoura? O ideal é você trabalhar sempre os alimentos, tá? Eu acho que tudo que você trabalha o alimento é melhor, né? Tanto que hoje essa questão de vitaminas, eu falo, realmente, raramente, se você tiver uma alimentação equilibrada, variada, se você não tiver uma situação como gestante, alguma patologia, você não precisa, assim, de vitaminas. Só com a alimentação a gente já consegue adquirir, sabe? O Brasil, graças a Deus, tem uma diversidade grande de alimentos, né? Poucos países têm essa combinação do arroz e feijão, que é super importante, e então a gente consegue sempre colocar os alimentos, né? Um gosto amargo, né? É super importante, tipo um agrião, que é uma coisa amarga, para a criança dar uma mordida, provavelmente ela vai cuspir, mas ela vai sentir que é o gosto amargo, né? E eu falo, coisas amargas é difícil uma criança, assim, na introdução alimentar gostar, tá? É uma coisa meio natural. Ela quer saber o que fazer quando a criança não se alimenta na creche. Ela passa o ano todo sem participar do almoço. Meu Deus. Então, tem que investigar aí, né? Várias coisas. Como que ela come em casa, né? Eu acho que é importante diferenciar como ela é na creche, que ela já não come, como ela come em casa. E se ela comer bem em casa, a mãe não nota, principalmente agora nesse período de pandemia, falou, não, pode ser alguma questão alimentar da creche ou até um profissional, né? A gente não sabe que força a criança a comer. Eu falo, a criança come muito por associação, por isso que eu falo, sempre ser um momento prazeroso à mesa, evitar discussão, evitar até chamar a atenção da criança na mesa, tá? Se ela fez alguma coisa de errado, tenta ser depois do período da alimentação, porque senão ela associar, minha mãe já vai vir dar bronca de novo. É aquele momento que ela faz uma associação negativa com comidas em geral, tá? Então, então eu não sei se às vezes na creche tem alguma questão, assim, né, de alguma professora que fica perto, a cozinheira da creche, eu não sei, se for só na creche, eu acho que tem que ser investigado na creche, assim, sabe? Ou a questão de tempero também, né? A creche, assim, a gente sabe, eles sempre usam muito tempero pronto, já vem aqueles baldes, assim, de tempero pronto, que tem muito glutamato. O glutamato, a gente chama de o quinto sabor, né? O umami. E ele tem um realçador de sabor, mas para quem tem uma sensibilidade é horrível aquilo, você fica com aquele gosto o tempo todo. Então, às vezes, o tempero, aquela criança não come, né? Então, se a mãe puder mandar uma merenda, se puder mandar, não sei se a creche aceita, eu acho que seria. Agora tem que investigar se é exclusivo na creche ou como é o comportamento em casa. Uma perguntando do remolho do feijão, né? Se é eficiente para eliminar os gases dos bebês, se você tem alguma coisa para dizer. Eu, da minha parte, sempre deixei 12 horas o feijão da Isabela de molho e trocava na sexta hora. Acordava de madrugada para ir no banheiro e trocar o... Exatamente. O importante, eu falo, não é só deixar de remolho, é você trocar água 3 vezes. O feijão preto você pode deixar quase 24 horas. Ele vai até sair meio descolorido, você vai falar, nossa, nem é mais preto. Mas assim, você consegue eliminar, tá? Aquela espuma você joga. Isso, 3, 4 vezes. Estou perguntando se você pode comentar um pouco sobre o método BLW. Eu não sei se você acha interessante. Não, eu acho um método muito interessante. Eu acho que a família precisa estar preparada e segura. Por quê? O bebê ele tem um reflexo de engasgo, né? Que é um pouco natural. E você precisa saber o método BLW, saber cortar os alimentos certinho para evitar o engasgo que pode prejudicar o bebê. Mesmo assim, como a criança ela não tem muito controle, né? Esse movimento que a gente chama de mão-boca é um movimento muito importante para a criança, tá? Principalmente, mais um detalhe, aquelas crianças que têm aquelas aversões graves. Quando crianças, as mães sempre relatavam, ela nunca punha nada na boca. Então, ela não tinha aquele controle mão-boca, que para o BLW é fundamental, mas a criança, ao mesmo tempo, ele não sabe profundidade ainda. Então, às vezes, ele engasga. Então, o pai e a mãe precisam estar conscientes daquilo. Eu, sinceramente, gosto do
mesclado, sabe? Eu gosto de dar alguns alimentos que eu me sentia segura, eu dava para ela colocar na boca, no caso da minha filha, e as outras, as papinhas, eu dava. Mas eu não sou contra, desde que você tenha um bom apoio, sabendo cortar direitinho e estando tranquilo para a criança, porque se a criança engasga e você assusta, aí a criança já vai também ter aquele reflexo, nossa, meu pai sempre faz assim, então a família precisa estar mais tranquila do que a própria criança. Ela disse que ela amamenta o filho dela de 1 ano e 8 meses, né? Portanto, essa criança já come e tudo mais. E ela está te perguntando se ela precisa tomar cuidado com o que ela come ou o que ela toma ainda, e até quantos anos isso vai fazer efeito, né? É o que eu falei, tudo vai para o leite materno, mas, por exemplo, o sistema digestório de uma criança de 1 ano e 8 meses já está praticamente todo formado, tanto que 1 ano e 8 meses a criança já come a alimentação da família, né? Exceto o mel, que é a partir de 2 anos por causa de questões de alergia. Recentemente é só a questão do mel mesmo, e castanhas e oleaginosas, assim, que a gente evita até criança de até 2 anos, e o açúcar, mas de resto não tem problema. Alguma medicação, é lógico, medicação sempre vai passar, então você tem que tá mais preocupado em relação a isso, mas em relação à alimentação, o trato gastrointestinal dele já está praticamente todo completo. Bebida alcoólica também, acho, né? Bebida alcoólica, exatamente. Né? O diagrama, na verdade, que a gente fala assim, o que a gente precisa se preocupar e o que a gente precisa excluir, que é TARI, mas que pode ser parecido com o TARI, tá? Então, principalmente, os casos de anorexia e bulimia, tá? Porque, por exemplo, uma criança que teve uma dificuldade na adolescência, ela comer também, porque ela não teve tratamento, e vai continuar perdendo peso, pode falar, ela está com uma anorexia, que a anorexia tem uma questão similar na adolescência. Mas aí você vai ver qual que é o diferencial. Na anorexia, ela precisa ter a preocupação com a forma corporal. Eu digo, ela precisa se sentir ou se ver gorda, tá? Apesar de estar muito magra. Ela se recusa a se alimentar com medo de ganhar peso, não exclusivamente com medo de engasgar, com medo de vomitar. Então, são alguns diferenciais que a gente precisa ter, como também as doenças clínicas, né? Esofagite, do trato gastrointestinal, enfim. Então, aquilo é o que é do TARI e os que estavam fora, o que a gente exclui, mas que pode ser confundido, tá? Como algumas doenças de base, que a gente chama também. Ela está perguntando assim, né? Até quando... Peraí, deixa eu subir aqui, porque agora sumiu o questionamento. Até quando é válido esconder o alimento negado pela criança dentro de uma preparação para que a criança coma? Ou se é bom ela sempre saber o que está comendo? Olha, na teoria, vou ser bem sincera, é sempre bom ver o que a criança come, tá? Mas eu sei como é pai, como é mãe, a gente se preocupa, então eu acho que não tem problema nenhum você colocar, por exemplo, beterraba, que todo mundo deseja, acho que toda mãe, que a filha coma beterraba, né? Mas eu falo, gente, eu vou tirar um mito aqui para vocês. A beterraba é da família da batata, tá? Ela não é legume. E ela precisa ser cozida. Todo mundo adora ser suco de beterraba. A beterraba precisa ser cozida, como todo tubérculo, assim, porque ela tem algumas toxinas, como feijão, que quando cozidas elas são eliminadas. A gente jamais comeria uma batata crua, e a beterraba é a mesma coisa. Beterraba, ela não é fonte de ferro, tá? Ela tem ferro? Tem, mas ela não é considerada fonte. Todo mundo associa pela cor, tá? Mas ela não tem tanto ferro assim. Por exemplo, o agrião tem muito mais, a rúcula tem muito mais, a couve tem muito mais ferro que a beterraba. Mas, então, assim, eu sei que todo mundo gosta de colocar no feijão, uma cenoura picadinha, não tem problema. O que eu sugiro é para você tentar, se a criança não come a cenoura crua, mas come no feijão, tentar uma terceira preparação, tá? Ou uma cenoura ralada, até a forma que você coloca para a criança, às vezes a criança come, sabe, de curiosidade. Se você tempera um pouquinho, um bolo de cenoura, por exemplo, sabe, um suco, se ela gosta de um suco de laranja, bater com uma cenoura pequenininha, alguma outra preparação, né? Não aquela que você mostra o que está comendo, não aquela que você esconde, mas uma terceira preparação. Mas eu sei como é mãe e pai, e eu não acho ruim você colocar mais vitaminas na alimentação do seu filho, tá? Mas quanto mais ao vivo, melhor. Vamos dizer assim, a teoria perfeita seria essa, né? Mas não é assim que acontece e não tem problema nenhum.
primeiro agradecer a palestra da Carolina, dizer que foi muito boa mesmo, também gostei bastante, e que eu senti que você tem uma postura, assim, bem leve, né, Carolina, que eu acho que é muito legal, eu também gosto desse lado, sabe, de acalmar os pais, os cuidadores, porque a gente está vivendo uma fase em que está todo mundo muito preocupado com tudo, né, então está todo mundo o tempo todo achando, porque não pode doce, claro, não pode doce, mas eu acho que a gente está, de repente, tão em cima das crianças que eu não sei o que isso vai virar, entendeu? Então, eu acho que essa leveza, assim, isso é normal, isso é assim mesmo, que nem você falou agora de ser ao vivo, mas, né, não é que você está escondendo a cenoura ali, né, no omelete, por exemplo, a gente falou isso em alguma outra aula, quando você coloca a abobrinha no omelete, você está achando que você está escondendo a abobrinha? Você não, sei lá, ela está lá, a abobrinha, a criança está vendo, né, porque quando ela não quer mesmo, ela tira até o orégano, né? Total. Então, eu achei muito bacana, assim, o seu olhar tranquilo em relação aos, né, porque está todo mundo, acho que causando, acho que está querendo exatamente isso, evitar esse olhar tão obsessivo que cause transtornos depois, né? Foi muito legal. É muito pesado para as crianças essa pressão que a gente coloca em cima delas, entendeu? Isso pode reverter, de fato, num transtorno na vida adulta, né? Por essa questão de alimentação. Eu não sei, assim, eu vejo que no Brasil, é o que você falou, a gente tem muita preocupação com relação ao corpo, a mulher brasileira é uma mulher muito vaidosa, se comparada às demais, né? Sim. Com tudo, assim, né? Até que ponto isso é importante, assim, em se tratando de alimentação, né? A pressão que a gente coloca nas nossas crianças e tudo. Realmente, os pais são muito preocupados, ainda mais na fase que a gente está vivendo, assim, né? Então, todo pai quer o melhor para o seu filho, é claro, às vezes a gente erra tentando acertar, mas quanto mais leve, acho que é mais fácil, né? Eu acho que a questão emocional hoje em dia vem antes da física, até.